Enquanto você se gosta do que eu disse antes, no cume calmo do meu olho que vê a cena, eu prefiro ser um sujeito normal. Outra vez, sombra sonora de um disco voador, aprendendo a ser louco. Meu medo da chuva, essa metamorfose ambulante. Eles me chamaram de louco, de profeta, de messias do rock, mas a verdade é que eu só era livre demais para um mundo que vivia em grades. Vocês acham que me conheceram pelo que viram nos palcos? Que o maluco beleza era tudo o que eu era? Ou será que por trás do mago existia apenas um menino assustado que encontrou em um violão a única forma de não enlouquecer de verdade? Minha história começa onde tudo para mim parecia terminar, em Salvador, Bahia, no dia 28 de junho de 1945. Eu era Raul Santos Seixas, um garoto quieto, filho de um engenheiro e de uma dona de casa, crescendo em uma terra onde o sol queimava forte, mas a minha alma sentia frio. Eu não me encaixava. Enquanto os outros garotos jogavam bola, eu devorava a biblioteca do meu pai, lendo filosofia e sonhando com mundos que não existiam nos mapas. Eu me sentia um alienígena na minha própria casa, um erro no sistema. Até que um dia, a salvação chegou em forma de música. Pelo rádio eu ouvi um grito que mudou a minha vida para sempre. Era Elvis Presley. Aquele som não era apenas música, era uma chave, a porta de saída da prisão da normalidade. O rock and roll me disse que ser diferente não era um defeito, era um superpoder. Naquele instante, eu, Raulzito, fiz uma promessa a mim mesmo. Eu não iria apenas ouvir rock, eu me tornaria o rock. Eu não sabia como, mas eu precisava construir meu próprio universo. E todo o universo começa com um Big Bang, com o barulho de uma guitarra. Meu Big Bang teve um nome: Os Panteras. Em Salvador, juntei minha primeira gangue, meu exército de desajustados. Éramos 4 garotos contra o mundo, armados com guitarras velhas e o sonho de sermos maiores que Elvis. E por um tempo, a gente foi. Dominamos a Bahia, éramos os reis do rock, em uma terra de trios elétricos. Mas eu sabia que aquilo era pouco. Salvador era uma ilha e eu queria o continente. O som que a gente fazia, o rock visceral, não cabia mais ali. A bossa nova e a tropicália dominavam as rádios e a gente era visto como uns bárbaros barulhentos. A chance de fugir veio com a bênção de um santo da Jovem Guarda, Jerry Adriani. Ele nos viu, ouviu a nossa fúria e nos prometeu o paraíso, o Rio de Janeiro. Arrumamos as malas, deixamos tudo para trás e fomos para a cidade grande gravar nosso primeiro disco. A gente se sentia invencível, os conquistadores do asfalto. Mas o Rio de Janeiro era um monstro faminto. Ele mastiga os sonhadores e cospe os ossos. Nosso disco, lançado em 1968, foi um fracasso monumental. Ninguém entendeu, ninguém comprou. A indústria queria canções de amor e a gente entregava gritos. A máquina nos engoliu e nos cuspiu fora. Os Panteras, meu exército, se desfizeram em frustração. O sonho tinha virado um pesadelo. Eu não era mais o profeta do rock, era só mais um sonho de um roqueiro baiano quebrado no asfalto do Rio de Janeiro, com o violão nas costas e o bolso vazio. A primeira lição que o sistema me ensinou foi brutal. Para destruir o inimigo, primeiro eu precisava conhecê-lo por dentro. Se eu não podia explodir a máquina por fora, eu me tornaria uma de suas engrenagens.
Voltei para Salvador por um tempo, lambendo as feridas do fracasso, mas o monstro do Rio me chamou de volta. Desta vez, não com uma guitarra na mão, mas com um diploma de produtor. Eu me infiltrei no sistema. Fui contratado pela CBS, uma das maiores gravadoras do mundo. O roqueiro rebelde agora usava terno e gravata. E meu trabalho era fabricar os sucessos que o povo consumia. Eu passei anos ali, no coração da besta. Me tornei o Dr. Raul, um produtor respeitado, criando canções para os ídolos da Jovem Guarda e artistas que, na minha opinião, não tinham muito a dizer. Era um jogo cínico. Eu lhes dava os refrões chicletes que eles queriam e, em troca, eu aprendia cada truque sujo, cada fórmula, cada segredo daquela indústria medíocre. Por fora, eu era um funcionário exemplar. Por dentro, eu era um cavalo de Troia, esperando a hora certa para abrir a barriga e liberar a minha loucura. Eu estava juntando minhas armas, compondo em segredo, planejando a minha vingança. E então, o destino colocou a peça que faltava no meu tabuleiro. Um dia, um sujeito magro, de cabelos compridos e com uma lábia de outro mundo, entrou na minha sala. Ele se chamava Paulo Coelho. Ele não me trouxe uma letra de amor, ele me falou sobre discos voadores, sobre a Aleister Crowley, sobre uma tal de sociedade alternativa. Naquele instante, eu soube. O exército de um homem só tinha encontrado seu bruxo. A fase de planejamento estava acabando. A bomba relógio estava prestes a explodir. Com o bruxo do meu lado, o cavalo de Troia finalmente abriu a barriga. Eu cheguei na sala do presidente da gravadora, o todo-poderoso André Midani, e dei-me o ultimato. Ou ele me dava um contrato para gravar meu disco, ou eu pedia as contas e levava comigo todos os artistas de sucesso que eu produzia. Foi um blefe arriscado, a jogada final de um homem que não tinha mais nada a perder. E ele cedeu. A máquina, pela primeira vez, dobrou-se à minha vontade. Entrei no estúdio, não mais como produtor, mas como o artista. Com as letras de Paulo e a minha música, nós parimos um monstro, um manifesto chamado Krieg Ha Bandolo. Era um grito de guerra tirado das histórias em quadrinhos, um aviso de que a loucura estava tomando o poder. O primeiro tiro foi a canção Ouro de Tolo. Posso ficar aí parado. Enquanto a ditadura vendia a imagem de um Brasil que era uma maravilha, o milagre econômico, eu cantava sobre o vazio e o tédio de ter um apartamento e um carro do ano na garagem. Eu chamei o sonho brasileiro de medíocre e fiz isso com um violão em rede nacional. A explosão foi imediata e avassaladora. O Brasil parou para ouvir aquele baiano esquisito que falava a verdade. Ouro de Tolo se tornou um hino. Da noite pro dia, eu saí dos bastidores e me tornei o centro do palco. A fama, que eu tanto desejei e odiei, me abraçou com uma força brutal. O problema é que eles não queriam o Raul, o homem cheio de dúvidas e medos. Eles queriam o personagem, o mago, o profeta. E alimentar aquele monstro todos os dias, vestir aquela fantasia, era um trabalho que começava a me custar a sanidade. A fama era só a ferramenta. O verdadeiro plano era muito maior e mais perigoso. Eu e o bruxo Paulo Coelho não queríamos apenas vender discos. Nós queríamos implodir o sistema por dentro. Se o mundo deles era o vazio de Ouro de Tolo, nós criaríamos o nosso próprio universo, com nossas próprias regras. Batizamos esse sonho de sociedade alternativa. A lei era uma só. Um ensinamento antigo do mago Aleister Crowley, que adotamos como nosso evangelho.
Faz o que tu quiseres, pois é tudo da lei. Isso não era sobre anarquia barata, sobre sair quebrando tudo. Era sobre liberdade individual, sobre cada um encontrar sua verdadeira vontade, seu verdadeiro propósito, sem as correntes da sociedade, da religião, do governo. Era uma ideia perigosa, especialmente no Brasil dos anos de chumbo. Nós não estávamos brincando. Criamos um manifesto, uma credencial de membro, e chegamos a planejar a compra de terras em Minas Gerais para fundar a nossa cidade anárquica, a nossa Krieg Ha. A canção Sociedade Alternativa virou um hino nacional para os desajustados. Milhares de jovens andavam com a nossa credencial no bolso, acreditando que um outro mundo era possível. Mas o sistema tem seus próprios olhos e ouvidos. Para os generais da ditadura, nós não éramos artistas, éramos uma ameaça, líderes de uma seita subversiva. Os telefones começaram a ter ruídos estranhos, os carros pretos sem placa pareciam nos seguir. A gente achava que estava construindo uma utopia, mas na verdade, estávamos cavando a nossa própria cela. O poder não ia nos deixar em paz. A batida na porta não foi suave. Não era um fã pedindo autógrafo. Eram homens de terno escuro e cara amarrada, o braço armado do regime. O poder finalmente veio cobrar a conta. Eu e Paulo fomos levados para a sede do DOPS, o porão da ditadura, onde as perguntas eram feitas com choques e ameaças. O crime? Pensa. Nosso manifesto da Sociedade Alternativa foi confundido com um plano de guerrilha comunista. O interrogatório foi um teatro do absurdo. Eles queriam que eu entregasse nomes de companheiros, planos de ataques. E eu tentava explicar a filosofia de Aleister Crowley para os homens cuja única filosofia era da porrada. Eles viam o diabo nos nossos símbolos, viam a subversão na nossa poesia. Na cabeça deles, a nossa loucura era só uma fachada para algo muito mais organizado e perigoso. Eles não entendiam que a nossa revolução não era feita com bombas, mas com ideias. E para eles, as ideias eram ainda mais perigosas. Não houve uma ordem de expulsão oficial. Foi um conselho amigável. O Brasil não é um lugar seguro para vocês no momento, eles disseram. A mensagem era clara: sumam ou desapareçam. E nós sumimos. Peguei minha esposa, Edith, e fui para o exílio nos Estados Unidos. O menino de Salvador que sonhava com Elvis agora estava na terra dele, não como um astro, mas como um foragido político. A ditadura, na sua tentativa de me calar, acabou me dando o selo final de autenticidade. Eles me transformaram de verdade no fora da lei que eu sempre cantei ser. Enquanto eu comia hambúrguer e olhava a casa de Elvis em Memphis, sentindo-me a milhas de distância de tudo, uma bomba explodia no Brasil com meu nome. A gravadora, sentindo cheiro de dinheiro, lançou o disco que eu havia deixado pronto antes de partir. O nome dele era Gita. A canção, que era uma conversa minha com Deus, uma oração baseada em textos sagrados do Oriente, virou o hino de um país inteiro que procurava por respostas. O sucesso foi tão avassalador, tão gigantesco, que a minha presença se tornou indispensável. A mesma ditadura que me aconselhou a sair, agora era pressionada a me aceitar de volta. O exílio durou poucos meses. Eu voltei, mas não como foragido. Eu voltei como um profeta. O regime, na sua tentativa de me apagar, só me tornou mais forte.
A perseguição me deu o selo de Marte. Meu retorno foi triunfal. O disco de ouro, os shows lotados, a adoração. Eu estava no topo do mundo, no auge absoluto da minha carreira. Mas o topo é um lugar solitário e perigoso. As pessoas não queriam mais só o cantor, o roqueiro. Elas queriam o guru, o Messias, o homem que tinha a resposta para o sentido da vida. Me paravam na rua pedindo a bênção, conselhos, milagres. Mal sabiam eles que, por trás do mago, eu estava mais perdido do que nunca. A pressão para ser um deus era insuportável para um simples mortal. Para aguentar o peso daquela coroa, eu comecei a procurar refúgio em velhos amigos que nunca me julgavam: o álcool e as drogas. A glória tinha chegado, mas o preço dela seria a minha própria destruição. O topo do mundo é um lugar de onde só se pode cair. A primeira coisa que a escuridão me roubou foi o meu bruxo. Eu e Paulo, que éramos uma só cabeça, nos tornamos dois estranhos cheios de ego e desconfiança. As nossas conversas sobre magia e filosofia viraram discussões sobre dinheiro e crédito nas músicas. A dupla que criou a sociedade alternativa não existia mais. Eu estava sozinho no comando da nave. E a nave estava voando sem rumo, direto para o abismo. Para aguentar a solidão no trono, eu me apeguei ao meu cetro e ao meu cálice. O cetro era o microfone, o cálice era um copo, sempre cheio. O álcool deixou de ser um companheiro de bar e virou meu empresário, meu produtor, meu único confidente. Ele me prometia coragem para subir no palco e ser o profeta que todos queriam, mas a cada gole ele roubava um pedaço da minha alma, da minha voz, da minha vida. Meu corpo começou a gritar. A pancreatite aguda, em 1979, foi o primeiro aviso sério de que a máquina estava pifando. Os médicos me deram meses de vida, me proibiram de beber. Eu parei por um tempo, mas o personagem do Maluco Beleza exigia seu combustível. O público aplaudia a minha autodestruição, achando que era parte do show. Mal sabiam eles que o show era a minha vida desmoronando em tempo real, entre casamentos desfeitos, shows cancelados e a luta diária contra o homem que eu via no espelho. Os anos 80 chegaram com suas cores, ombreiras e teclados, e eu, o velho profeta do rock, parecia uma relíquia empoeirada de outro tempo. As gravadoras já não me queriam, os shows eram cada vez mais raros. O Maluco Beleza estava se tornando o maluco esquecido. O álcool e a diabetes cobravam seu preço, e a minha saúde se esvaía. Eu estava no fundo do poço, esperando o fim. E foi lá que encontrei um último parceiro, um moleque punk da Bahia chamado Marcelo Nova. Ele me via não como a caricatura decadente, mas como o herói da sua juventude. Ele me estendeu a mão e me puxou para um último ato, um último grito. Juntos, entramos no estúdio para gravar o que sabíamos que seria o meu testamento, o disco A Panela do Diabo. Não era um disco sobre voltar ao topo. Era um disco sobre o fim, sobre a morte, sobre a vida como ela é, crua e sem maquiagem. Saímos em turnê para divulgar o álbum que ainda nem havia sido lançado. No palco, eu era um fantasma. O corpo fraco mal aguentava ficar em pé. Eu cantava sentado. A voz era um fiapo, mas o brilho nos olhos, a vontade de berrar minhas últimas verdades ainda estava lá. O último show foi em Brasília,
no dia 13 de agosto de 1989. O disco, A Panela do Diabo, foi lançado no dia 19. 2 dias depois, em 21 de agosto, na solidão do meu apartamento em São Paulo, meu corpo finalmente pediu as contas. A nave-mãe partiu. Minha obra estava completa. Eles disseram que eu morri no dia 21 de agosto de 1989. Mal sabem eles que eu nunca estive tão vivo. Meu corpo, aquela carcaça cansada que já não aguentava mais o tranco, finalmente descansou. Mas a minha voz, as minhas ideias, a minha loucura, isso não morre. Isso se espalhou como um vírus e hoje vive em cada garoto que se sente um estranho no ninho e pega um violão para gritar sua verdade. Vive em cada um que ousa ser a sua própria metamorfose ambulante. No fim, quem eu era? O profeta? O louco? O Messias? Eu era só um cara da Bahia que preferiu o risco de ser ele mesmo à segurança de ser igual a todo mundo. Minha vida foi o meu grande show, com todos os seus erros, tropeços e momentos de pura genialidade. A sociedade alternativa não era um lugar em Minas Gerais, era um estado de espírito, a coragem de construir seu próprio universo, mesmo que o mundo te chame de maluco. Essa foi a minha única verdade. Agora minha obra tá aí, nos discos, nas letras, mas a minha verdadeira missão continua com vocês. Se a minha história te tocou, o verdadeiro tributo não é só deixar um like, é ter a coragem de quebrar as correntes e bancar a sua verdade. Comente aqui embaixo qual música minha mais te define e por quê. Inscreva-se no canal para que a chama da nossa loucura mansa nunca se apague. Porque no final das contas, o sonho ainda não acabou. E ele só termina quando a gente para de sonhar.